Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é um dia especial, né? Domingão, dia que nós comemoramos o Dia das Mães. E de manhã já fui acordada pelos meninos, né? Meu esposo acordou primeiro que eu, fez o café, foi à padaria, comprou um pão com maçã escrito Feliz Dia das Mães. Tomei café com eles, nem gravei para vocês, né? Porque tem momentos que a gente quer passar com a família, não ter distrações, né, de pegar o celular, então não gravei aqui para vocês. Já são quase 11 horas da manhã. Vamos fazer hoje um churrasco na casa da minha sogra. Então, meu esposo já foi com meu filho levar a churrasqueira, a carne e o presente dela também. Como vocês sabem, eu trabalho em uma escola e a escola já comemorou, né, antecipado o Dia das Mães, fizeram uma homenagem que foi na quinta-feira, e esse ano eles tiveram a ideia, né, de fazer um tema assim bem diferente que eu amei, eu achei muito bacana, que é pedir aos alunos para fazerem uma pintura no quadro para as mães. Então eles fizeram essa pintura, né? Eu até ajudei, né, alguns alunos do segundo e do terceiro ano a fazer essa pintura e levaram para o evento, né, que foi feito na Lona Cultural, que é um espaço aqui no bairro para apresentações, enfim, e eles dançaram, né, para as mães e levaram esse quadro no final da apresentação da dança, né, para presentear as mães. Eu achei a coisa mais linda, gente. Eu não tinha visto a pintura do meu filho, embora eu trabalhe na escola. Que bom que eu não vi, né, porque é uma surpresa. E eu achei muito lindo, gente. Eu vou mostrar o quadro aqui pra vocês. É esse aqui, ó, a pintura do Rian. Olha que lindo, gente. Aí aqui embaixo eles colocaram a foto do aluno enquanto eles estavam pintando o quadro. Eu achei uma ideia tão legal, ó, que fica para os pais verem, né, o momento que eles estavam usando a imaginação e criando o quadro para a mãe. Eu achei assim muito lindo, gente. Não tive coragem de tirar do plástico para não sujar, mas vou ver um lugar na casa, né, para pendurar ele na parede. Por enquanto eu tô deixando ele no rack, mas ficou muito lindo, né, gente? Fala a verdade. Muito bonito, eu amei. E é o tipo de presente que fica pra vida, sabe? Eu achei uma ideia muito legal, gente. Dar esse presente para as mães, a pintura do filho, a imaginação dele, o que eles estavam sentindo naquele momento para pintar. E assim, eu amei, gente, eu achei muito legal. Vou guardar para sempre. Ficou muito lindo, eu simplesmente amei. Ganhei também, gente, de presente, né, de Dia das Mães, um livro que eu estava doida para comprar, e eu falei para o meu esposo que se ele fosse me dar algum presente de Dia das Mães, eu ia querer esse livro, e ele comprou, gente. E eu tô simplesmente encantada com a capa do livro, com a história do livro. Eu me identifiquei muito com a personagem do livro, porque falam coisas que têm a ver comigo, por isso que eu queria muito, muito esse livro, que é esse aqui. Olha, gente, eu estou encantada com essa capa desse livro, ficou muito lindo. A Biblioteca da Meia-Noite, que foi escrito por Matt Haig, né? Eu achei muito linda e a história é uma história fascinante, gente, para quem gosta de ler sobre esse tema, né? Eu acho que é um livro muito interessante. Eu não ia começar a leitura agora, né? Porque eu quero terminar Positividade Tóxica, que eu ainda não terminei, mas não aguentei, gente. Tirei o embrulho da capa hoje, comecei a ler hoje, mas li poucas páginas, ó. Só por curiosidade mesmo, mas assim, o livro é muito lindo, gente. É encantador, tanto a imagem do livro quanto a história. E olha como que ele é, a capa dele aqui dentro. Toda verde. E essa imagem aqui, gente, no escuro, brilha. Esses verdes aqui ficam neon no escuro. É a coisa mais linda. Eu nunca vi um livro tão bonito, gente, quanto esse aqui. Tô simplesmente apaixonada.
Então, meu esposo me presenteou, eu queria muito esse livro. Jamais imaginaria, né, que eu ia pedir de presente um livro, gente. Eu e meu esposo estamos muito leitores ultimamente, a gente tem gostado muito de leitura, de comprar livros, né, de temas diferentes. Eu vou ler um pedacinho para vocês, só para vocês terem uma ideia de como a história do livro é fascinante, gente, é muito legal. Aí aqui atrás está dizendo, né, entre a vida e a morte existe uma biblioteca. Aos 35 anos, Nora Cid é uma mulher cheia de talentos e poucas conquistas. Vendo pouco sentido em sua existência, ela coleciona tristezas e arrependimentos. Quando Nora se vê na biblioteca da meia-noite, ganha uma oportunidade para fazer tudo de novo. Como em um passe de mágica, os livros na biblioteca da meia-noite permitem que Nora experimente as vidas que teria vivido se tivesse tomado outras decisões. Com a ajuda de uma velha amiga, ela agora pode reverter cada uma das ações das quais se arrepende, até chegar à vida real. Mas nem sempre as coisas correm como esperado, e o novo rumo que sua vida toma coloca em risco tanto a biblioteca quanto a própria Nora. Antes que o tempo acabe, ela deve responder à pergunta mais importante de todas: o que faz a vida valer a pena? Gente, que história incrível! Gostei bastante. Não vou falar mais sobre o livro, porque eu vou ler e depois eu trago para vocês o meu feedback, né, sobre a história, mas o pouco que eu li, eu estou simplesmente apaixonada, gente. E o autor do livro, Matt Haig, é esse aqui, ó. E ele escreveu outros livros aqui que eu achei o tema bem interessante. Já vou pegar os nomes para pesquisar, porque eu quero comprar. Olha, gente, ele escreveu outros livros também, né, como A Possessão do Sr. Cave, Como Parar o Tempo, Os Humanos, Os Ridley e Sociedade dos Pais Mortos. Bem interessante, gente. Ele também escreve livros para crianças e adolescentes. Tem Floresta Sombria e Um Menino Chamado Natal. E esse livro, Um Menino Chamado Natal, eles estão adaptando para fazer um filme no cinema, gente. Que interessante. Adorei, gostei bastante. Comentem aí se vocês gostaram. Lindo, né, gente? Adorei esse livro, cara. Fica no top 1 dos meus preferidos, tanto a capa quanto a história. Gostei muito. Vou deixar aqui e quando eu chegar, vou ler. Vou continuar lendo. E bora conversar, gente, mais um pouquinho sobre o ser chamado mãe. Hoje é Dia das Mães, né? Nós sabemos que não existe, né, uma lista, né, de como ser mãe, como se fosse uma receita de bolo, por exemplo. Não tem um tipo de mãe, né? Eu acho que deve se levar em consideração o antes de nós sermos mães, porque nós somos alguém antes de sermos mães e cada uma de nós, antes de ser mãe, sempre teve uma personalidade, um sonho, um objetivo de vida e sempre teve o seu jeitinho, né, a sua singularidade. As pessoas têm muito isso, né, de rotular as mães. Você precisa ser assim quando se tornar mãe, precisa fazer isso, mas eu vejo as mães como algo muito pessoal e individual. E quando a gente tem um filho, muita coisa muda, né, gente? Muitas coisas que a gente não sabia que não gostava ou que gostava, a gente vai descobrir quando a gente é mãe, né? E falando um pouquinho de mim, quando nós chegamos aqui no Rio, né, há uns 10, 11 anos atrás, e meu esposo sempre quis, né, sempre foi o sonho dele ser pai, e ele é um pai maravilhoso, excelente, participativo,
É um pai maravilhoso, gente. Eu não tenho palavras para descrever o pai que meu esposo é. Ele sempre quis ser pai. E vou dizer a vocês que eu não queria ser mãe, gente. Não era um sonho meu, mas pelo medo da maternidade, sabe? Eu sempre tive muito medo dessa coisa nova e diferente na minha vida. E eu dizia para ele que eu não queria ser mãe, né? Eu acho que o casamento, a gente não pode ser egoísta e os sonhos e objetivos dos dois tem que ser levado em consideração, tem que ser conversado. Então, assim, eu, né, tirei esse medo da maternidade para realizar o sonho dele de ser pai. E confesso para vocês que no início a maternidade para mim foi muito complicado, foi muito difícil, porque muda muita coisa, né? Mas com o tempo eu fui descobrindo coisas em mim que eu jamais saberia se eu não fosse mãe, como ser muito protetora, gente. Eu acho que cada mulher, quando se torna mãe, ela tem uma coisa mágica que desperta nela na maternidade, e a proteção foi algo muito forte em mim quando eu tive meu filho. Eu sempre protegi demais, sempre cuidei demais. E isso é um lado bom, né, e positivo da maternidade que eu descobri em mim quando meu filho era bebê, e outras coisas negativas na maternidade que eu descobri com o tempo, né, gente? Agora que meu filho é maior, é que eu detesto desorganização e barulho. Eu acho que isso não tem que ser visto como um problema, afinal, nem todos os seres humanos são iguais. E desorganização e barulho, acredito que é uma coisa que nem todo mundo gosta, né? E eu fui descobrir isso depois da maternidade, porque quando a gente não tem uma criança em casa, a gente não tem desorganização, né, gente? O barulho, ele só vai fazer parte da nossa vida, do nosso momento, quando a gente sai da nossa casa. Então, assim, quando você tem um filho, você não tem muita escolha, né? A bagunça se torna bagunça constantemente, todos os dias. O barulho também, sabe? Você tem poucos momentos de silêncio. Mas vou falar uma coisa para vocês, gente. Eu acho que o que torna nós mães, é você conseguir lidar com uma coisa difícil que você não goste e abrir mão, sabe, da organização, do silêncio, para ter aqueles momentos com o seu filho, sabe? Eu acho que isso é especial nas mães. É você adaptar e mudar totalmente a sua vida para a realidade de agora com o filho. É você não gostar de desorganização e deixar a sua casa mais tempo com brinquedos espalhados, porque você sabe que aqueles momentos é o momento da brincadeira do seu filho e vai fazer parte da sua vida agora. Então, assim, eu acho incrível que a mãe, ela abre mão de muitas coisas em prol da maternidade, gente. E eu acho que isso que é o mais lindo em nós mulheres, sabe? Além de você ser protetora, você cuidar, você tá ali fazendo parte da vida do seu filho, é você se doar, sabe? Abrir mão de muitas coisas para priorizar aqueles momentos da maternidade que eu acho que é o mais lindo nas mulheres, gente. Continuando a nossa conversa, né, gente? Eu fiquei tão empolgada conversando com vocês. Meu esposo veio me buscar, eu ainda não estava pronta, então eu corri, tomei um banho, me arrumei e agora estou terminando aqui. Voltando a falar com vocês, né, sobre maternidade, o meu filho, ele chegou em um momento na minha vida que eu estava querendo realizar vários objetivos, sonhos, né, tanto que eu comecei a trabalhar, foi meu segundo emprego aqui no Rio, meu segundo emprego de telemarketing no centro, e eu pensei, por que não começar, né, uma faculdade? Isso foi em 2017, gente. Então eu iniciei curso de psicologia, né, quando eu consegui esse emprego,
Alguns meses depois eu perdi esse emprego, mas continuei, né, o curso de psicologia por um tempo. Fui descobrir a minha gestação, né, que eu estava grávida, quando eu tinha uma semana de academia, gente. Eu também tinha iniciado a academia junto com meu esposo e tive que parar. Então, assim, parei faculdade, parei a academia, não podia mais trabalhar, né, por conta da gestação. Então, assim, gente, eu acho a maternidade, a mãe, um ser tão incrível que a gente abre mão de todos os nossos sonhos e objetivos pelos nossos filhos. Eu parabenizo, né, todas as mulheres, porque não é uma coisa fácil, gente. Você deixar seus sonhos de lado, sabe, por um filho. E eu acho que a maternidade não pode ser vista só como uma coisa ruim, sabe? Seu filho vai crescer, vai começar a ser independente e você vai começar a ter os seus momentos para você mesma, para buscar aquilo que você parou no passado, assim como eu, né? E hoje eu penso em voltar a estudar. Tenho muita dificuldade de escolher o curso, né? Porque eu sou uma pessoa muito indecisa, extremamente indecisa em relação ao que fazer da minha vida, mas quero estudar, eu quero focar em mim, sabe? Porque meu filho está maior, está bem independente e eu já consigo fazer parte da vida dele, mas não se prender tanto como antes, sabe? Ter aquele cuidado extremo. Então, a maternidade é isso, são fases. Vai ter aquele momento que você vai se anular por um tempo, mas vai ter aquele momento que você vai conseguir equilibrar entre você e o seu filho. Então, assim, não fiquem tristes. Sei que é um momento muito difícil, eu passei por isso no início da maternidade. Você sofre muito em se anular, se esquece, se deixa de lado por um tempo, mas passa, gente. Isso é uma fase, vai passar. Eu acho que, embora nós sejamos mães, a gente não pode deixar, né, de priorizar o cuidado com nós mesmos, porque é muito importante priorizar nossa saúde mental, sabe? Você saber cuidar do seu filho naquele momento que ele precisa, né, que é o momento inicial, e também ter o seu tempo, o seu momento. Por isso que é muito importante a gente ter um parceiro que ajude, porque faz toda a diferença. E meu esposo me ajudou bastante, gente, muito, muito. Então eu tive meus momentos de descanso, meus momentos para poder fazer uma coisa diferente, sabe? Então faz toda a diferença você ter o apoio de alguém nesses momentos, porque não é fácil. Mas resumindo, como tudo nessa vida não são só flores, né? Não são só momentos bons. A maternidade tem os momentos difíceis, mas também tem os momentos maravilhosos, gente, que vocês vão se emocionar, vão chorar, vão guardar para a vida e sei que com o tempo vão sentir falta, porque o que a gente tem que ter em mente é que nossos filhos vão crescer e a gente precisa focar nesses momentos do presente, porque vão fazer muita falta lá na frente. Então é isso. Eu desejo a vocês um feliz Dia das Mães, tudo de bom, que vocês possam aproveitar esse momento mãe e filho, mas nunca se esquecerem de vocês, se priorizem, que é importante também. A gente tem que entender que a gente precisa estar bem para a gente cuidar das pessoas que a gente ama. Enfim, vamos parar de falação, vamos terminar de se arrumar para a gente sair. Arrumada. Isso aqui é um estilo bem Dia das Mães, né, gente? É o look mãe. Calça larguinha, blusa grandinha. Vai ficar bem à vontade, sabe? Agora já são 12h20 o tempo, gente. Ó, chovendo. Eu falei pro meu esposo ir, né? Porque eu ainda ia tomar banho e me arrumar. E agora eu vou ter que ir andando nessa chuva. Ó. Então, bora lá. Coloquei um tênis, porque tá chovendo, guarda-chuva, uma bolsinha com minhas coisas. Partiu, quase 12h30, bora lá.
Olha quem veio pro churrasco, gente. Olha aqui, só dormindo, ó. Isabelle. Chegamos em casa, gente. Já é mais de 6 horas. Foi bem legal passar o Dia das Mães lá na casa da minha sogra. Conversamos bastante. Depois ela fez um bolinho de milho, um café. Ficamos lá, tomamos café. E ela deu uma lembrancinha pra mim, pras meninas, né? Mostrar pra vocês, coisa mais linda, gente. Ó, é uma caneca de vidro que tem bombons aqui dentro. Tem uma frase para mãe: ser mãe é conviver na companhia do seu maior amor. E tem uma imagem aqui que parece muito eu e Rian, gente, ó. A mãe e o filho. Olha que gracinha. Deixa eu tirar o embrulho aqui para mostrar a vocês. Olha, gente, que lindo. Não parece eu e Rian? Falei pra minha sogra, igualzinho, gente. Cabelinho castanho escuro. Muito linda, né, gente? Olha. Amei. Agora meu esposo tá tomando banho. Rian tá jogando um pouquinho. Final de semana ele joga videogame. E já vou encerrar o vídeo por aqui, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de passar esse domingo especial comigo e minha família. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!